Vamos dar continuidade, então, falando sobre as 7 dispensações, e hoje nós vamos estar falando especificamente sobre a dispensação da inocência. A época da criação, a queda, que se dá esse período chamado de dispensação ou tratado de Deus para com o homem, do capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo de número 3, onde se dá a queda. A palavra-chave, então, é a inocência dentro desse período do capítulo 1 até o capítulo de número 3. A duração desse tratado, ou seja, a duração dessa dispensação da inocência, ela é desconhecida. Inocência, então, reflete o estado original em que o homem foi criado por Deus. E nós podemos ver que dentro dessa inocência existem algumas coisas, alguns fatores determinantes que nós precisamos conhecer. Primeiro, a responsabilidade. Deus falou assim, que não era para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, conforme está escrito no capítulo 2, versículo 17, e nós sabemos que por conseguinte, ou por causa dessa evidência de eles não ter a responsabilidade de obedecer, e por causa da desobediência, então veio a queda do homem. O casal, como ele desobedeceu e comeu do fruto proibido, conforme Gênesis 3 e 6, aí vem então o julgamento divino. Agora, sobre a serpente, porque também está inserido nesse contexto, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, nós encontramos ali sobre a serpente a humilhação e a maldição. Agora, sobre a mulher, conforme nós vemos dentro desse contexto também no capítulo 3, versículo 16, eu estou falando da mulher, estou falando de Eva, veio dor e sujeição sobre o homem. Nós encontramos então, conforme o capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19, a expulsão do jardim. Vejamos então que a partir desse momento houve o julgamento divino sobre a serpente, sobre a mulher. Ela simplesmente recebeu como punição a dor e a sujeição, e sobre o homem nós encontramos a expulsão do jardim. Agora, nós precisamos entender também que houve consequências posteriores. Por exemplo, afastamento de Deus, conforme aconteceu, e nós vemos escrito em Isaías, capítulo de número 59, versículo 2. Uma outra coisa que aconteceu como consequência do ato da queda, da desobediência, dentro desse contexto e dessa dispensação chamada inocência, nós encontramos também a perda de autoridade, conforme o Salmo de número 8, versículo 2, quando o homem era cabeça e senhor. E aí, de repente, surge uma outra consequência que vem a morte física, espiritual e também eterna. Isaías capítulo 59, versículo 2, também Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 21, trata exclusivamente sobre, então, a morte física, espiritual e eterna. Um outro item importante que nós vemos como consequências posteriores foram a submissão a Satanás, conforme João capítulo 8, versículo 32 até o versículo de número 36. Uma outra consequência foi a perda do direito à árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24. Uma outra consequência também foi enfermidades múltiplas, e hoje nós estamos vendo como pandemias, endemias, enfim. Isso que tem acontecido nos nossos dias tem, na verdade, um fundo histórico e bíblico e plausível na palavra de Deus, que está em Gênesis, no capítulo de número 3. Por decorrência, surgem, então, essas consequências. E, por último, nós encontramos, então, a destituição da glória de Deus, conforme Romanos, capítulo 3, e versículo de número 23, quando o homem, aquele primeiro casal, Adão e Eva, desobedecem a Deus, e aí surgem tudo isso que nós estamos listando aqui para o seu conhecimento, para o seu elevo espiritual. E por hoje é só, nós terminamos, então, falando sobre a primeira dispensação, que é chamada dispensação da inocência. Eu acredito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você gostou, se inscreva. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E também compartilhe para que nós possamos chegar a mais pessoas que estão precisando e precisam de conteúdo e postagem como essa. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima dispensação.